Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos a chamar Tempo da Reflexão. Hoje a nossa temática estará voltada para o equilíbrio das nossas emoções, relembrarmos a nossa condição de co-criadores da realidade que estamos a vivenciar e como autores também de toda a energia que está em torno do orbe. Todos somos responsáveis, temos a nossa cota de contribuição para isso que estamos a vivenciar. Então, hoje abordaremos esta temática mais uma vez, no caráter de excepcionalidade do nosso tema principal, que estamos a aguardar a liberação para retomarmos com o auxílio da corrente espiritual, que é seguindo o livro Felicidade. Até já às 20 horas na gratidão infinita. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Quem optar em colocá-las, ao final receberá uma água fluidificada ou magnetizada ou benzida. Cada um dê o nome que desejar. E assim seja. Gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro desse tempo que estamos a chamar Tempo da Reflexão. Conforme adiantamos na nossa preleção inicial, hoje a nossa temática abordará uma condição de que nós recordemos a situação que estamos a vivenciar e somos participantes ativos desta energia que está em torno do orbe. Ontem, aqueles que tiveram a oportunidade de visualizar, nós recebemos, através das imagens da televisão, cenas grotescas de alunos jovens se degladiando. Há aqueles que tiveram a oportunidade de ver a premiação do Oscar, hoje com muita repercussão na imprensa. Nós tivemos aquele ator que é agraciado com a sua estatueta, o motivo, quem somos nós para julgar, vai lá e desfere um tapa na cara daquele que ele sentiu-se ofendido. Estamos vivendo um tempo de guerra. Estamos vivendo um tempo que a paciência, o pavio anda muito curto. Então, é um tempo realmente de provas e expiações. É a separação do joio e do trigo. E a espiritualidade nos intui hoje a abordarmos esse assunto. Ele é um assunto bastante grave, bastante agudo, que nós às vezes fugimos dele. Esquecemos que somos espíritos em experiência temporária na matéria, mas que temos toda uma origem, toda uma história registrada ao longo de nossas vidas.
Então, diante disso, nessa segunda-feira em especial, nós vamos convidar a todos vocês, pedindo humildemente, se desejarem, que repercutam isso com outras pessoas, não através simplesmente de compartilhar um vídeo ou o que quer que seja, mas através de atitudes. Nós necessitamos urgentemente de buscar um equilíbrio, de buscar uma paz interior e transferir isso para aqueles que estão à nossa volta. Somente assim encontraremos harmonia, paz e estabilidade emocional junto aqui do nosso planeta. Não haverá outra forma. Não é pelo enfrentamento, não é perdendo a razão. Vejam vocês que são exemplos que nós estamos dando, que nós temos conhecimento pela grande mídia. Não sabemos casos particulares que se passam em localidades, em cidades que sequer, às vezes, têm repercussão local. Mas isso está muito exacerbado, esta intranquilidade. Quer dizer, nós estamos perdendo todo o nosso norte, toda a nossa evolução. E estamos demonstrando o quê? A nossa pequenez. Porque notemos bem, o que dizia Jesus quando curava? Vai e não peques mais. Quer dizer, não erres mais. O que nós dizemos no Pai Nosso? Não me deixeis cair em tentação. Quer dizer, ela virá. Ela está aqui. Mas nós estaremos vigilantes para não cair. E desta forma, nós vamos buscando o entendimento do que nos ensinou Cristo. E não podemos nos esquecer também, porque às vezes cobramos do Altíssimo, mas por que existe o mal? Por que existem essas entidades que querem se vingar? Por que existem esses espíritos zombeteiros, ou obsessores, ou vampirescos que ficam ao nosso lado? Eles estão aí, por onde quer que andemos. Para a surpresa de muitos, inclusive alguns vestindo uma matéria física. Encontramos-nos com eles nas nossas jornadas, na nossa caminhada, e eles, adquirindo o ectoplasma da comunidade, transformam-se em pessoas comuns. E aí estão buscando, através da sintonia. Notem bem, por favor, o que é importante aqui que nós vamos falar. É a sintonia mental. Não é bem aquela interpretação da vida que nós fazemos como atores, lá como bons intérpretes, mas sim o que pensamos, o que está no nosso íntimo. Então, muitas vezes, eu estou lá a pensar em algo que aconteceu no passado, porque essas entidades, elas têm a peculiaridade de investigar a nossa mente. Eles vão lá no nosso arquivo, como se fosse um computador, e acessam lá a pasta. Pessoas que nós odiamos. Pessoas que nós não gostamos e não queremos nunca mais encontrar. São pastas que nós mantemos na nossa mente. E eles vão lá e acessam essas pastas. Aí traz o pensamento até nós. De repente aparece um pensamento lá na sua vida de um fato que aconteceu há muito tempo ou recentemente, e você é instigado, você começa a ser bombardeado por formas de pensamento para aniquilar aquela pessoa, para se vingar dela. Isso significa que nós deixamos cair a nossa vibração, a nossa frequência mental. Nós descemos ao nível deles. E aí está feita a conexão. Eu dei a permissão para que eles se avizinhassem de nós e passássemos a viver comumente. Às vezes isso é temporário, eu pressinto, eu não me sinto bem, vou buscar uma ajuda, vou fazer oração, vou fazer preces. Às vezes eu gosto, formando uma simbiose, o espírito vai passando tanta energia para mim, tantas ideias, tantas coisas, e é o que está lá no fundo na nossa mente, e eu gosto disso, e passamos a viver num condomínio.
ambos vivendo juntos. Então, desta forma é que nós vamos encontrando. Ocorre que nesse tempo de transição que nós estamos passando, e é sabido através de Chico Xavier, através de Divaldo Pereira Franco, com seus livros Transição Planetária, através da entrevista que Chico deu a Geraldinha há 50 anos atrás, nós vamos percebendo que nós estamos vivendo esse momento. É o momento da transição. Observem que as máscaras estão caindo. Nós não temos mais aquela interpretação, porque estamos deixando sair o nosso lado que estava oculto, que ele ficava lá latente, mas ele existe. Então cabe ao cristão, cabe àquele que tem o discernimento, que tem a compreensão de fazer o quê? Tal qual uma pessoa que queixa-se de problemas, que queixa-se, vamos imaginar, de um odor diferenciado, e de repente, lá se vendo diante de um espelho, diante da luz, nós percebemos que somos nós mesmos que irradiamos isso, e não os outros. E nós precisamos do quê? De um banho, de uma limpeza, de uma purificação, de tirar aquela vestimenta que eu estou utilizando, às vezes há tantas encarnações, e deixar que ela seja retificada e eu vou receber uma nova vestimenta. Para isso, o processo era através das reencarnações. Mas nesta fase que nós estamos sendo agraciados com algo que acontece num lapso de tempo que ocorre mais ou menos a cada 3.000 anos aqui nesse planeta. E ele está ocorrendo agora. O que é isso? É receber essa vestimenta através de uma retificação perispirítica, mas ela não vem assim ao acaso. Ela vem por mérito, por atitudes, por merecimento do comportamento mental e moral e físico da nossa existência. Então é amar incondicionalmente o meu semelhante, inclusive aqueles que querem me fazer mal. Inclusive, porque eles também são irmãos nossos. Eles também estão predestinados à luz. Não serão executados, não serão eliminados, não serão extirpados. Serão agraciados com quantas oportunidades forem necessárias para que possam também encontrar a sua luz e o seu caminho. E isso não compete a nós, porque se competisse a nós com certeza queríamos que eles fossem eliminados. Nós vamos para o conforto, nós vamos para a zona do quê? De estabilidade, nós não queremos sair dessa zona que nós estamos. Nós temos medo de crescer, de libertarmos-nos desse passado sombrio, desse passado que está presente hoje na nossa existência. Então a ideia é nós começarmos a sempre a lembrar desse assédio de entidades das mais variadas matizes que querem estar conosco. E por que é que eles precisam estar conosco? Porque eles estão na erraticidade. Eles nem estão mais na matéria e nem se libertaram a nível de estar em tratamento numa colônia espiritual. Aí eles ainda se sentem atraídos, subjugados por energias aqui da matéria. Então eles também desejam alimentos, desejam bebidas, desejam os tóxicos, desejam o cigarro, desejam essas coisas e ficam ali fazendo esta transição. E cabe a nós, então, esse entendimento. Não desconhecer isso é essencial para evoluir. Mas nunca desejar que sejam aniquilados. E sim orar. E sim pedir ao Todo-Poderoso que envia a sua corrente protetora, porque eles estarão lá ao lado desses irmãos, sempre ofertando o socorro ao qual eles venham a merecer. Na obra de André Luiz, O Nosso Lar, nós vamos encontrar o autor espiritual
no caso André Luiz, onde ele nos relata o seu tempo que passou no umbral, até que chega o dia em que é resgatado. Que de fato do seu coração ele pediu ajuda. Então, nós não podemos esquecer isso. Não tem fingimento. Energia é energia. Ela é transparente, ela é translúcida, não tem o que esconder, não tem o que simular. Ela está aí. Disponível, visível, através da nossa aura, através dessa energia que nós soltamos, como se fôssemos uma luz, ora amarela, ora vermelha, ora roxa, depende como está o nosso estado emocional. E os espíritos de luz, por assim chamar, eles têm uma aura mais translúcida, mais tranquila, porque eles não oscilam como nós oscilamos. O convite da corrente para esta noite de hoje é fazermos um equilíbrio e uma rememoração dessas condições de assédio, de vivência e de ficarmos vigilantes e orando para que as coisas se modifiquem. Mas não adianta eu orar e não praticar. Eu fiz as minhas orações pelo fim do conflito lá na Ucrânia. Eu fiz as minhas orações para que as escolas sejam iluminadas e lá se torne um ambiente de estudo, um ambiente de convivência, onde os espíritos recém-reencarnados ou em processo de evolução da sua matéria venham aprender a conviver em sociedade, respeitando as diversas matizes que compõem esse elemento que é a sociedade na qual nós estamos inseridos. Eu estou orando, só que eu não me comporto assim. Eu segrego, eu julgo, eu emito pensamentos de ódio, eu fico torcendo para que o lado A aniquile o lado B. E não é nada disso. O cristão não tem esse pensamento. O cristão ele tem o Cristo como referência. Então nós precisamos resgatar Jesus dentro de nós, mas não é resgatar de uma forma de fanatismo, de nada disso. É resgatar o que Jesus nos ensinou. Jesus foi o espírito de mais luz que já adentrou aqui neste planeta vestindo uma matéria. Jesus trouxe para nós o código da felicidade. E ele não está num livro desta grossura. Ele não está numa enciclopédia. Ele está num mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao teu próximo o que gostarias que fosse feito a você. Eis aí toda a lei. Se nós vivermos dentro desses parâmetros, nós seremos felizes e vamos fazer os outros felizes. Porque não adianta ser feliz. Ser feliz sozinho é egoísmo. É o ego funcionando. Nós precisamos sim ser felizes com a felicidade alheia, com a possibilidade de todos encontrarem ou minimamente perceberem que é possível a felicidade. Perdoando-nos, auxiliando-nos, buscando a paz interior que Jesus nos traz a cada instante. Então, viver Jesus é isso. Não é frequentar casa espírita, não é você estar lá participando de reunião mediúnica, de cultos evangélicos, do missal, confessar, comungar, não é nada disso. Isso daí são externos. Nós precisamos é viver Jesus na nossa vida, no nosso eu, lá dentro de nós, no nosso íntimo, meditar, transformar, não julgar, ajudar sem esperar nada em troca. Ai, como é difícil, porque eu sempre quero algo em troca. Não deixar que o ego supere a nossa humildade, jamais.
É isso que é Jesus. Ele não se deixou contaminar por nada disso. Aqui trabalhou, aqui ensinou, aqui deixou seus discípulos, aqui deixou todo o ensinamento, e ele é tão forte no seu magnetismo que está presente hoje dentro de nós. E nos convida a todo instante para vivermos essa felicidade que está à disposição de cada um, vivenciando os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. Então eu convidaria a todos, a todas, para que no dia de hoje nós pudéssemos fazer um compromisso conosco mesmo, de uma purificação, de uma reflexão e de oferecermos-nos para sermos humildes ceareiros na casa do Pai. Aqui ninguém é perfeito. Nós seremos aqueles da última hora, mas não importa. O importante é estarmos ao lado do Mestre. Então eu convidaria a todos, a todas, para que preparássemos para este encontro. Esta noite teremos uma corrente especial que está nos visitando. Ela está ao lado de cada um de nós. Não duvide. Apenas relaxe. Você sentirá algo diferente. Você sentirá uma presença de luz, uma tranquilidade, um sopro, um alívio. Algo diferente irá ocorrer. Então, você fechando seus olhos, inspirando profundamente, descruzando pernas e braços, mentalizará o sol nascendo com Jesus de braços abertos, como Redentor, vindo ao seu encontro. Ele vai te abraçar. Ele vai te aconchegar. Ele vai nos inspirar para que possamos, nesta noite abençoada, Senhor, sermos agraciados com essa energização que esta corrente maravilhosa está trazendo para cada um de nós. Ela sabe das nossas necessidades. Eles conhecem as nossas mazelas, os nossos defeitos, conhecem as nossas atitudes falsetas e hipócritas, mas nem por isso deixarão de nos ajudar de agora e todo sempre. E assim, Jesus, inspirando-me na sua luz, eu buscarei relaxar, buscarei tranquilizar-me neste encontro fraterno, para que eu possa receber tudo aquilo que você aguarda de mim, ao qual eu me oferecerei humildemente em nome da luz infinita. Inspire. Sol. Inspire. Sol. Inspire. Sol. E assim, enquanto ficamos nesse processo de inspiração e expiração, mentalizando o sol nascente, nós iremos fazer uma pequena leitura do livro, um capítulo do livro Segue-me, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Interrogação do Mestre. Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Jesus. Em verdade, como a força associada à inteligência pode o homem terrestre, revolver o solo planetário, sugar os benefícios da Terra, incentivar interesses personalistas, erguer arranha-céus nas cidades maravilhosas, construir palácios para o ninho doméstico, elevar-se ao firmamento em máquinas possantes, consultar os abismos do mar, atravessar oceanos em navios velozes, estender utilidades no plano da civilização, criar paraísos de fantasia para os sentidos corporais, monopolizar os negócios do mundo,
abrir estradas, ligando continentes e povos, conversar à distância de milhares de quilômetros, dominar o dia que passa em carros de triunfo, substituir os ídolos de barro no altar da ilusão, formar exércitos poderosos consagrados à morte, forjar espadas e canhões, ditar duras leis aos mais fracos, gritar a palavra de ódio em tribunas de ouro, exercer a vingança, oprimir, gozar, amaldiçoar. Em verdade, o homem usufrutuário da terra e depositário da confiança de Deus pode fazer tudo isso. Contudo, que lhe aproveitará tamanha exaltação se, distraído de si mesmo, vale-se das glórias da inteligência para precipitar-se nos despenhadeiros da treva e da morte. Que assim seja. E desta forma, nós estamos sendo convidados a esse momento de oração. Se você ainda não o fez, faça. Relaxe, feche os olhos, inspire, mentalize o sol, mentalize Jesus, porque nós vamos orar. Senhor, reconhecendo a nossa condição de espíritos reencarnantes, reconhecendo a nossa condição de espíritos que outrora, portadores da miopia temporal, portadores da miopia existencial, portadores de fenômenos onde trazemos de encarnações passadas formas, pensamento que promulgamos e transformamos talvez em lei, seguida por muitos e muitos, que trouxeram ou trarão colheitas amargas e difíceis. E as precisamos, Pai, nesse instante, neste momento de tantas lutas, neste momento em que estamos expondo-nos, estamos mostrando de fato a nossa verdadeira índole, buscarmos na Tua luz, Senhor, como o farol que nos guia na noite tempestuosa, para que cheguemos a um porto seguro. Busquemos em Ti, Mestre, o conhecimento, e caberá a nós transformá-lo em sabedoria, pela aplicação das leis divinas na nossa convivência, quer seja individual, quer seja familiar, coletiva, existencial, planetária. Em torno deste orbe existem bilhões de espíritos, os quais formamos a verdadeira atmosfera. Pedimos a Ti, Senhor, que humildemente possamos sair a semear. Não tenhamos receio do tamanho da tarefa. Vamos nos enfileirar ao Teu lado, Jesus, para que sigamos distribuindo a verdadeira lei do amor, da paz e da misericórdia, não pela retórica, mas pela implementação de um novo modelo de vida, onde sim me preocuparei com aqueles que estão ainda à minha retaguarda e repercutindo Siddhartha, que através de uma de suas manifestações, já na luz da espiritualidade que lhe foi dada, ele nos diz: enquanto não enxergar as costas do último homem desta terra, seguindo a sua evolução, não terei cumprido a minha missão. Não temos, talvez, nada relativo a isso. Somos poeira. Mas aqui estamos, Pai. Porque as poeiras se juntam, formam pequenas rochas, formam montanhas, formam vales, formam novas configurações que possibilitarão uma vida plena, cheia de luz, de amor e de paz. Perdão, Jesus, perdão pelos equívocos, mas aqui estamos, Pai,
para conectarmos-nos com a corrente de Miguel, deste arcanjo de luz, para que possamos implementar a lei do amor, que não mais deixará prevalecer o ódio, a vingança, a guerra, os confrontos, a falta de paciência, e nos trará resiliência para que possamos viver e entender a lei do amor que nos trouxeste. Gratidão, Jesus. Esteja junto de mim. Me inspira. Me fortalece. Farei a minha parte. Lerei, estudarei, buscarei, recordarei, mas nunca me esquecerei que o seu código já está no meu DNA espiritual. E apenas o que fizer irá despertar sementes que aguardam ansiosamente para germinarem e transformarem-se em grandes florestas, onde existirá vida, vida plena, de amor, de luz e de paz. Gratidão. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 gratidão. Que assim seja. Amém. E mais uma vez, queremos agradecer a todos. Lembrando que amanhã não teremos a transmissão ao vivo. Será feita uma postagem, um slide, algum vídeo sugestão. E na quarta-feira, com a permissão de Deus e da corrente espiritual, teremos a limpeza fluídica, autopasse e equilíbrio dos chakras. Com a permissão de Deus e da corrente da luz e do amor, com Jesus ao nosso lado. Gratidão, gratidão, gratidão. E permaneçamos orando, mas contribuindo de forma real e efetiva na transformação desses miasmas, dessa energia que está em torno do planeta. Que assim seja.